Pai do Senhor, meu amigo e minha amiga em Cristo Jesus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da série Vencendo as Tempestades da Vida. E como uma notícia boa é que o nosso vídeo anterior teve muitas repercussões. E com isso, algumas pessoas me ligaram, algumas pessoas escreveram, mandaram e-mails, perguntando sobre alguns temas do que eu falei, aquele pequeno esboço que eu fiz para vocês. E esse vídeo eu vou explicar, eu vou dar alguns detalhes sobre, mais aprofundado em relação a essas dúvidas que foram criadas, geradas. E a dúvida foi o seguinte: as pessoas me perguntaram, Ministro Oliver, como é que eu posso ouvir Deus? Você falou no vídeo anterior que nós devemos ter um controle emocional. Mas como fazer isso? Talvez falar é muito fácil, mas na prática, como ter o controle emocional? Então eu vou estar respondendo isso com um pequeno esboço. Vamos ter 3 etapas. Primeira etapa, para a gente adquirir um controle emocional, nós devemos identificar qual a emoção nós sentimos no momento que está acontecendo o descontrole. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Imagine que você está em uma festa, você está no shopping, você está passeando na rua e de repente uma pessoa distraída ou não sei o que, ela te dá um esbarrão, pisa no seu pé, te machuca. Qual é a reação de imediato? A reação de imediato para um homem é agredir, é fazer algo de força. A reação da mulher é de empurrar. Essas são as reações instantâneas, onde acontece o descontrole. Mas você precisa identificar que sentimento você está sentindo naquele momento. Por quê? Porque muitas das vezes a emoção que vem, essa emoção traz uma falsa realidade do que realmente aconteceu. Então, quando essa emoção vem, ela vai dizer para você que a pessoa fez de propósito, que a pessoa é distraída, que a pessoa machuca outras pessoas porque quer. E, na verdade, pode não ter sido isso o que aconteceu. O que aconteceu provavelmente foi que essa pessoa também pode ter sofrido um esbarrão. Ou essa pessoa simplesmente não te viu e acabou te machucando. Então, esse deve ser o sentimento real para aquela situação. Não o sentimento que essa pessoa realmente quis te machucar. E trazendo isso para a nossa vida, a gente pode ampliar. Ou seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida familiar, seja na profissional, seja na sentimental. Muitas das vezes a reação que gera em você não retrata a verdade. Então você tem que começar a investigar qual a reação seria necessário para aquilo. Porque o que o teu corpo te diz pode não ser a verdade. E se você permitir isso, você vai estar gerando atitudes que depois você vai se arrepender. Então nós temos que ter esse controle. Nós devemos começar a dizer ao nosso cérebro que nem aquilo que ele quer fazer, ele pode fazer. Primeiro ele tem que passar por uma avaliação. Então quando você faz essa pergunta, mas o que foi que realmente aconteceu? Você, na verdade, cientificamente, você está reprogramando o seu cérebro. Ou seja, o seu cérebro passa de um estado de reação para um estado de pergunta. Então, quando ele entra no estado de pergunta, todas as configurações emocionais, fisiológicas do teu corpo mudam. Então, não vem raiva, não vem força, não vem reação imediata, não vem nenhum tipo de ação descontrolada. Por quê? Porque o seu cérebro está em estado de pergunta. Então, a segunda coisa que nós devemos fazer para controlar as nossas emoções é interromper o padrão negativo. Mas o que significa interromper o padrão negativo? Simplesmente você parar com o impulso.
é praticamente uma continuação da primeira etapa, identificar qual sentimento realmente está acontecendo ali. Então, quando você identifica o sentimento, você automaticamente está interrompendo o padrão negativo, ou seja, você está deixando de fazer coisas no seu momento de fúria, no seu momento de raiva. Um exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, e de vez em quando, coisas de criança acaba me estressando ou faz algo na escola que eu preciso dar uma correção, seja verbal, seja castigo, seja até algumas palmadas. Então eu jamais faço algo com raiva. Por quê? Porque eu aprendi que eu preciso interromper esse padrão negativo. Eu não posso fazer nada com raiva. Por quê? Porque tudo vai ser desproporcional. As informações passadas do meu cérebro para o meu corpo vão ser desproporcional. Ou seja, nós não devemos agir de forma desproporcional. Então você tem que entender qual é a realidade, qual é o que é realmente está acontecendo. Se mesmo assim seu nível de emoções ainda for muito forte, evite tomar decisões, evite fazer coisas, evite tomar atitudes, evite fazer aquilo que o teu corpo está pedindo para fazer. Então você tem que interromper esse padrão, o padrão de fazer tudo que vem na cabeça, o padrão de fazer tudo que o corpo pede, ou seja, a raiva te pede para fazer, você tem que interromper. E isso é uma questão de educar a mente, é de você se policiar. Não é uma questão de pedir forças a Deus, é uma questão de você realmente se policiar, de você educar a sua mente justamente para isso. Então, a terceira coisa que nós devemos fazer para controlar as nossas emoções é ter um local seguro de emoções. Uma lista de emoções positivas. Um exemplo, se você está muito chateado, se você está com as emoções, teve uma desilusão amorosa, brigou com os pais, brigou com o marido, o namorado, perdeu em alguma prova na faculdade, então você está muito chateado, muito estressado. O que é que você tem que fazer? Você tem que ter dentro do seu repertório, da sua lista, do seu caderninho de vida, uma lista de emoções positivas para evitar que seu cérebro fique programando coisas negativas. E que listas são essas? Talvez estar com alguém de confiança que lhe dê bons conselhos, que acalme o seu coração. Talvez estar com os pais. Talvez estar junto com a sua família. Talvez uma viagem, talvez um passeio no parque, talvez uma piscina, talvez uma praia, um shopping, compras. Não importa. Cada pessoa tem uma lista de coisas boas que gostam de fazer e isso acaba desestressando. Então, toda vez que você se encontra nesse padrão de raiva, de estresse, de descontrole emocional, você corre para o padrão positivo. Por quê? Porque automaticamente você vai deixar de fazer coisas negativas. E toda vez que a gente deixa de fazer coisas negativas, nós estamos controlando as nossas emoções. Então estamos dizendo para o nosso corpo que elas não fazem o que querem. Ela faz o que você quer. Então, para a gente poder querer ouvir o Senhor na sua plenitude, nós temos que controlar nossas emoções. Porque como é que você pode orar, você pode jejuar, você pode estar na igreja 24 horas, mas suas emoções à flor da pele, você é ansiosa, você é ansioso, você é preocupado, você é estressado, você bloqueia seus canais de comunicação com o Senhor. Então você tem que começar a controlar. Então toda vez que você estiver nesse estágio, você tem que parar, interromper o padrão negativo, entender quais são as emoções e o que essas emoções estão fazendo, corre para a sua lista positiva de emoções e automaticamente você começa a controlar suas emoções e você mantém o seu canal de comunicação com Deus aberto.
Então Deus ele precisa que você mantenha o canal de comunicação aberto. Deus precisa que você controle as suas emoções, que você não seja pessoas que agem por impulso, você sejam pessoas que ajam por intermédio dele, ou seja, pela direção dele, não pelos seus impulsos. O Senhor precisa confiar em você. O Senhor precisa confiar nas suas emoções. O Senhor precisa confiar que você não é levado pelas oscilações da vida, mas que você é levado pelas oscilações do Senhor. Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido uma luz maior para essa questão da emoção, do condicionamento emocional de cada pessoa. E se você ainda tem dúvida sobre esse tema, escreve para nós, manda lá uma mensagem no YouTube, deixa lá um recadinho, assina nosso canal, dá um like e eu estou aguardando a sua pergunta, que no próximo vídeo ela pode ser a escolhida. Então fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.